Bom dia, Zé Afonso. Muito bom dia, Bernardo Franco, bom dia, ouvintes do Radar. Você sabe que é sempre uma honra vir aqui ao seu programa, né? E quando a gente não está aqui, a gente está ouvindo. E somos colegas. Agora, na verdade, nem precisaria de mim aqui hoje, né? Mas o Elmiro tem uma amizade muito grande com essas pessoas, com essa família, e queria fazer um registro que eu acho que é sempre muito importante. E quando no momento ele conseguiu falar, foi comigo, falou: então, perfeito, vou te encarregar, vou te incumbir de ir ao programa do Bernardo e apresentar para ele e para os ouvintes do programa dele essas duas pessoas, mãe e filha. A mãe é a Sirlene e a filha é a Rayane Romani. As duas têm uma história muito bonita, sobretudo de trabalho, de dedicação, né? A Sirlene, o marido, a família toda. A Sirlene é filha do senhor Augusto Bom Tempo e casada com o Heloísio Antônio Silva, e eles são empresários do agronegócio em São Gotardo, né? Por sinal, de muito sucesso, de muita produtividade, uma referência aqui da região. E a Sirlene tem 3 filhos, são 2 meninas e 1 menino, né? A gente chama de menino, mas na verdade já estão encaminhados na vida. Bom dia, Sirlene, é um prazer receber você aqui. Bom dia a todas as pessoas que estão ouvindo a gente, é um prazer nosso estar aqui também. Obrigada. Muito bem. Bom dia, Rayane, é um prazer receber você aqui também. Bom dia, prazer enorme estar aqui com vocês. A gente está apresentando vocês aqui para o Bernardo e para os ouvintes, porque, na verdade, Bernardo, quando as pessoas, né, que fazem sucesso lá fora, que são referências aqui da nossa região, a gente faz questão disso, para mostrar que realmente nós temos brasileiros sempre muito interessados em se aprimorar, enfim, de adquirir conhecimentos. E a Rayane é um exemplo disso. Aliás, a Rayane, a gente a considera, pelo que eu já conheço dela, uma pessoa privilegiada, uma mente privilegiada. Não é verdade, Sirlene? Verdade. Você é mãe, verdade. Mas você fala com o coração, mas fala também com a realidade, né? Verdade. Eu sempre falo que ela é como se ela não compreendesse a grandiosidade do que ela faz, do que ela, sabe, do que ela faz até verdadeiramente pelo mundo, porque é uma coisa muito forte. Pois é, uma pessoa assim. Tô curioso. Tá vendo? Ela aparentemente é uma pessoa simples e pessoa comunicativa. Ela saiu aqui de Patos. Estava em Patos, em São Gotardo, né? Que ela nasceu em São Gotardo. Saiu de Patos. Sim. Há 11 anos. Isso, eu tinha 17 anos, tenho 28 hoje. Muito bem, é casada com um americano, ela mora em Boston, nos Estados Unidos. Não tem filhos ainda, porque está com a vida muito ocupada. Isso. Não tem tempo, está nova demais. Mas eu anotei alguma coisa aqui, mas eu vou preferir que ela fale, porque ela vai falar com muito mais conhecimento, com muito mais propriedade. Mora nos Estados Unidos há 5 anos, né, Rayane? Mas você tem uma trajetória muito forte, muito marcada, inclusive pela Europa, né? Isso. Você foi para os Estados Unidos pensando em aprimorar os seus conhecimentos, estudando mais, é isso? Sim, eu saí da Europa e eu sempre Primeiro você sonhei. foi para a Europa. Sim, eu fiz bacharelado na Europa, na Polônia, depois eu fiz uma pós-graduação na Alemanha. E meu sonho sempre foi estudar em Harvard, e eu consegui finalmente uma bolsa para estudar lá. Que maravilha. Então eu fiz mestrado, fiz 2 mestrados, agora estou terminando meu doutorado também, dou aula, sou bioeticista. E minha missão de vida é dobrar a expectativa de vida saudável do ser humano. Esse é o foco, Bernardo. Esse é o foco. Coitado. Olha aí, bioeticista, uma palavra para mim até nova, né? Porque a gente conhece o bioética, etc e tal, e ela até me explicava ali. E é uma ciência que estuda exatamente o retardamento do envelhecimento, não é isso? No século XX a gente conseguiu dobrar a expectativa de vida do ser humano, mas sem ter uma correspondência da expectativa de vida saudável. Então, o que aconteceu é que hoje o ser humano vive até os 80 anos, mas a gente continua a começar a envelhecer por volta dos 40. 80 anos a média de vida, Isso, mas isso. a partir dos 40 então, começa a envelhecer. O resultado
desse experimento científico foi que a gente hoje passa metade da vida em efeito em saúde de má condição, né? Em pobre condição de saúde. E o projeto do século XXI tem que ser dobrar essa expectativa de vida saudável. E a gente está descobrindo isso. Eu fiz mestrado no departamento de medicina em Harvard, que, na verdade, o envelhecimento é a doença da qual os cânceres, os Alzheimer's, as doenças cardiovasculares são os sintomas. Então, a gente está começando a tratar a raiz do problema. Se a gente parar para pensar, 96% de todos os cânceres acontecem com pessoas de mais de 40 anos. 99% de todas as demências, pessoas com mais de 40 anos também. Então, tem aí um coeficiente em particular que a gente está percebendo que a gente não vai conseguir tratar todas essas doenças do envelhecimento se a gente não tratar o problema que causa elas em primeiro lugar. Tá vendo, Bernardo? Que maravilha, né? Fantástico. Mas para chegar a isso, evidentemente, você teve que estudar muito, né? Sim. E além de Boston, que é onde você mora hoje, você começou lá na Polônia, você passou por muitas cidades ou muitos países? Sim, e eu fiz relações internacionais na Polônia e já desde cedo eu comecei a perceber que o envelhecimento era um problema muito grande pelo aspecto socioeconômico. Hoje, por exemplo, os Estados Unidos gasta mais ou menos 3 trilhões de dólares todo ano com adultos com mais de 65 anos. Olha. Isso é 3 vezes o tanto que a gente gasta com gasto militar nos Estados Unidos. Então, é o maior gasto na linha federal nos Estados Unidos e é o que a gente tem que solucionar se a gente quiser ter uma solução para qualquer outro problema, como aquecimento global, como questões de igualdade no país, que é um país muito desigual. Eu acho que a gente só vai conseguir solucionar outros problemas quando a gente perceber que tem esse problema gigante, que é o problema de saúde, que a gente está gastando assim desproporcionalmente com ele. Tá vendo? O conhecimento que ela já adquiriu e em função disso, né, isso tudo que ela já conhece, ela trabalha inclusive com a publicação disso, né? Tá sempre publicando e várias publicações, já fiz diversas publicações por onde ela passa, principalmente agora nos Estados Unidos, e isso já teve um reconhecimento, né? Você já foi reconhecida por meio disso, em função disso. Recentemente você recebeu inclusive uma premiação. Sim, eu recebi um prêmio do X-Prize como uma das 6 mentes mais brilhantes do mundo. Eu fui convidada por eles por trabalhar num projeto não governamental para desenvolver curas para o envelhecimento. Então, a gente vai ter mais ou menos 130 milhões de dólares para distribuir entre equipes científicas nos Estados Unidos. E o projeto realmente é dobrar a expectativa de vida saudável do ser humano. Mente brilhante. Bom, sensacional. Evidentemente você tem que falar muitas línguas. Você já domina quantos idiomas? Eu falo 5 línguas. Eu tive que falar polonês para fazer faculdade lá, depois alemão para fazer pós na Alemanha e depois finalmente fui para os Estados Unidos. Na verdade, inglês eu nem me lembro de aprender inglês. Eu falo desde os 11, talvez 10 anos eu já falava. Foi uma coisa quase que natural. Foi. Né? Além do português. Foi. Que maravilha. Francês, né? Bem. Francês também. Muito bem. Como é que você recebeu tudo isso, essa premiação dela, Silene, da sua filha? Você deve estar muito empolgada com isso. Enfim, para ela é um sonho que está sendo realizado, né? E para você, como mãe? Eu sou muito grata a Deus. Eu educo os meus filhos sempre mostrando que Deus é o criador de tudo. Ele em primeiro lugar. Então, eu sou muito grata a Ele por essa graça. E é o que eu sempre repito, sabe? Ela não tem noção da grandiosidade do que é isso. E eu sinto, assim, muita gratidão mesmo. Muita gratidão a Deus. Porque eu sei que Ele é a base de tudo. É Ele que nos concede tudo. E é por Ele que tudo vai acontecendo. Maravilha. Então nós tínhamos mesmo que aproveitar essa presença dela aqui agora, né? Aproveitar, assim, ela não vem tem todo jeito, ano? porque eu imagino, é incrível isso, né, gente? Todo Ela ano. escreve para os maiores jornais do mundo, ela escreve pro New York Times, Washington Post, Boston Globe, muitos jornais. muitos jornais. Um trabalho desse, Então, evidentemente, todos têm interesse em publicar, né? É verdade, Muito bem. sabe, é muito... Você vem todo ano Eu venho todo ano, sim. Todo ano. Vem direto para cá, né? E venho aqui para Muito bem. A sua mãe está morando hoje em Patos de Minas, Patos, né? isso. Muito bem. Aí você fica no Natal e no Réveillon.
Isso. Depois retorna. E depois, na verdade, a minha mãe vai também, uma vez por ano. Ah, perfeito. Seu marido veio com você? Veio, ele tá aqui. Como é que é o nome dele? O nome dele é John Klein. Ele era professor no MIT, agora ele também tem uma startup, uma companhia dele. Você foi aluna dele? Não, eu não fui aluna dele, mas eu trabalhei com ele, foi assim que a gente conheceu, no MIT. Muito bem. Você está em Boston há 5 anos? Eu estou em Boston há 5 anos. Tá, então você viveu o período da pandemia lá, como é que foi isso? Vivi o período da pandemia. Foi um momento difícil para a humanidade, foi um momento em que a gente percebeu que a ciência tem um poder muito grande, tem um poder de transformar tudo. A gente, pela primeira vez na história, conseguiu desenvolver uma cura para uma doença num período de 9 meses, né? Isso é sem precedentes na história. Vocês foram incluídos, né, inseridos também nesse trabalho de pesquisa científica? Não, da pandemia não necessariamente, mas eu diria que o envelhecimento é a pandemia primordial, né? Todos nós, 100% da população, é o que a gente gasta mais todo ano. E, assim, tem sempre esse comentário quando eu introduzo a minha pesquisa, mas o ser humano não pode brincar de Deus, o ser humano tem que encontrar um limite para a medicina. E eu não acredito que a medicina precise de um limite. Eu acredito que Deus queira que a gente faça, que a gente ache curas para o envelhecimento, para os cânceres, para os Alzheimer's, para todo tipo de doença. E uma analogia interessante é, por exemplo, quando o primeiro transplante de órgão foi feito em 1954 de rins, foi assim, teve jornais do mundo inteiro falando sobre como era inatural, sobre quão não natural era aquele procedimento. Muitos não aceitaram isso. E principalmente em 1967, quando foi o primeiro transplante de coração, a gente percebeu que a medicina, na verdade, ela não tem esse limite, né? Porque a gente sempre pensou até então que o ser humano se reduzia ao coração. E aí, em 1968, a gente teve que criar um novo conceito, porque em 67 a gente descobriu que o coração não era o ser humano, talvez seria o cérebro. E eu acho que a gente está próximo do momento onde o cérebro também não vai ser o último órgão que a gente não pode transplantar. Tá vendo? Que coisa impressionante. Inclusive, você me contou ali, em rápidas palavras, né? Sobre um detalhe desse trabalho científico, desse avanço da bioeticista, né? Nessa área de bioeticista. Com relação houve uma experiência, inclusive, com porcos. Isso, eu escrevi para o Washington Post sobre como uma equipe de cientistas em Yale conseguiu ressuscitar porcos 1 hora depois deles estarem completamente mortos. Então, isso foi sem precedentes, assim, a gente realmente conseguiu reviver a atividade cerebral e cardíaca desses porcos, e isso mostra que o ser humano que hoje é declarado morto em um hospital, ele só é declarado morto porque a gente não tem ainda os aparelhos que conseguem reviver esse ser humano, como a gente não tinha em 1954, antes de existir defibrilador. Sim. Esses suínos, eles tiveram que ter uma preparação prévia? Sim, eles tiveram várias preparações prévias e assim o Conselho Bioético não permitiu que eles fossem realmente ressuscitados, porque legalmente você não pode fazer isso. É isso que eu ia perguntar. Como é que fica essa relação desse trabalho, desse avanço científico com a ética, por exemplo? Então, a maioria dos bioeticistas nos Estados Unidos, quanto na Europa e em outros lugares onde existem bioeticistas mais prominentes, não concordam com esses avanços na medicina. Então, eu sou uma exceção. Eu sou um pouco mais não ortodoxa nesse sentido. Eu acredito que sim, parte da medicina tradicional, e a medicina evolui, né? A medicina, desde o Egito Antigo, era sobre estender a vida e a saúde e fazer com que a morte e a não saúde demorasse mais a chegar. Então, eu acho que qualquer meio que a gente tiver para fazer isso acontecer de forma igual, de forma que a gente possa distribuir essas tecnologias para pessoas do mundo todo poderem usar, e não tem motivo pelo qual a gente não poderia. Até meu supervisor de Harvard, ele é um geneticista que descobriu o DNA, ele fala que não tem motivo pelo qual a gente não poderia desenvolver uma vacina para o envelhecimento que custasse o mesmo tanto que uma vacina para o Covid custa, porque é uma coisa genética, né? É uma doença multifactorial genética. O Covid, você muda talvez 1 ou 2 letras químicas no seu organismo para você poder curar
prevenir o Covid, o envelhecimento você teria que mudar várias letras, mas não tem motivo, não tem uma imperativa biológica que diz que a gente não pode fazer isso. Cientificamente. Eu vou fazer uma pergunta para ela, mas se você tiver alguma, você fica à vontade, que afinal de contas você é o dono do programa. Mas, tá muito bem, eu de espectador estou super satisfeito aqui. A gente não poderia deixar de entrar nessa questão da pandemia da Covid-19, exatamente porque é uma coisa que está ligada exatamente à preservação da saúde, né? Como é que fica essa questão, por exemplo, da vacina, que é tão combatida, para alguns é necessária, para outros não, inclusive a comunidade científica se divide com relação a isso, né? Inclusive pelo fato de que a vacina chegou no Brasil sem uma consolidação, digamos assim, da sua veracidade, da sua eficácia, né? Como é que você vê isso? Como é que você vê a questão da vacina? Eu acredito em autonomia acima de tudo. Eu acredito que no fim do dia o cidadão tem que ter o poder de dizer sim ou não. E nos Estados Unidos, infelizmente, se tornou uma questão política, né? Se tornou o republicano não queria se vacinar, o democrata queria se vacinar, embora a vacina seja um produto da ciência. E embora, assim, a gente, por exemplo, o democrata, ele acredita também na autonomia, mas o republicano nos Estados Unidos, ele entrou em contradição com ele mesmo, porque ele falou: eu acredito na autonomia, eu quero que ninguém me diga o que fazer com o meu corpo, mas ao mesmo tempo eu quero dizer a uma mulher o que ela vai fazer com o corpo dela, eu quero dizer que ela não vai poder ter aborção, por exemplo. Então isso é uma contradição em termos, né? É verdade. E eu acho que ter consistência ética é primordial. Então você acha que a vacina é fundamental? Eu acho que a vacina é fundamental, com certeza. Eu acho que no Brasil, o brasileiro teve, assim, não vou dizer sorte, porque foi um azar. O brasileiro, quando chegou a vacina aqui, todo mundo estava desesperado para tomar a vacina, né? Nos Estados Unidos foi diferente, foi uma coisa um pouco mais experimental, chegou muito cedo, muita gente falou que foi aprovado muito cedo, mas a vacina salvou milhões de vidas, né? Principalmente de pessoas mais velhas. Eu acredito que daqui 10 anos, os artigos que vão ser escritos sobre as vacinas vão falar sobre a questão de que, na verdade, o jovem não precisava ser vacinado tanto quanto foi. O fato dela não ter sido estudada ou preparada com mais tempo não diminui a sua eficácia, conforme muitos acham? Eu não acho que diminui a eficácia. Eu acho que podem existir, sim, efeitos colaterais que a gente ainda não entende, mas com certeza absoluta, com uma pessoa com mais de 40 anos, aí tem uma análise risco-benefício que é sempre feita em bioética, que ela se torna razoável, porque uma pessoa com menos de 40 anos, a taxa de mortalidade para o Covid é de 0,2%. Então é muito baixa, né? Mas é claro que não é só a mortalidade que entra em questão, a gente tem todos esses sintomas do Covid que afetam o dia a dia, a produtividade do cidadão. Então, eu tomei 3 doses da vacina, recomendo todo mundo tomar também. Bom, nós vamos poder contar com ela aqui o tempo todo, mas eu espero que a gente mantenha esse contato, que você sempre nos abasteça de informações, que a gente tenha sempre, a partir desse conhecimento que você desenvolve, né, do seu trabalho principalmente, do fato de você ter sido reconhecida por isso, que você nos mande notícias, porque isso é muito importante. Afinal, gente da região, é uma mente brilhante que nós queremos manter um contato sempre, né, Bernardo? E falar em mente brilhante, o agronegócio para vocês é uma questão do brilhantismo também, né? A produção lá principal é alho. Em São Gotardo, né? O famoso alho de São Gotardo, né? Alho mesmo. Muito bem. É famoso esse alho de lá, né? É exportado também? Não. Né? Por enquanto abastece o mercado brasileiro. O mercado brasileiro. Tudo bem. Muito bem, Bernardo. Você tem mais alguma coisa? Porque se eu for perguntar aqui, eu vou ficar o dia todo querendo saber mais. Se o campo ético não permitir que você comente, tudo bem, não tem problema. Mas no tocante à questão da Covid, muito se falou, muito se divulgou que isso foi fruto de uma produção em laboratório, né? Se falou muito nessa questão. Você acredita que tenha sido isso? É possível fazer
uma construção, vamos chamar de construção, né? De um mal tão grande assim no laboratório. Você acredita que tenha sido isso? Eu acho que é absolutamente possível cientificamente. Eu acho que existe muita pouca regulação em questão de laboratórios que tem esse tipo de pesquisa que pode resultar em outras pandemias. Inclusive, eu sou parte de alguns grupos nos Estados Unidos que tentam prevenir outras pandemias. A gente fala isso já há décadas. O Bill Gates é uma das pessoas que fala isso. E eu acho que eu não acredito que tenha sido uma questão de malícia de alguém soltar esse é um ponto vírus. importante. Se for uma coisa deliberada ou se foi, por exemplo, um erro de procedimento. De repente caiu nisso, criou-se o vírus mesmo sem querer. Eu acho que a gente vai descobrir, mas não acho que vai ser tão logo o que realmente gerou tudo isso, mas eu acho que a pergunta mais importante é se a gente está regulando esses laboratórios e se a gente está pensando nas nossas pandemias presentes. Hoje, como eu disse, eu acho que o envelhecimento seja a pandemia primordial. Acho que a gente tem que começar a tratar essas doenças antes que elas se tornem um problema. Você acha que num futuro próximo a gente pode conseguir uma vacina contra o câncer, por exemplo? Com certeza. Eu diria que até o fim dessa década a gente vai ter pelo menos vacinas experimentais. Na verdade, eu invisto, eu tenho, eu não sei como falar em português, eu invisto em uma empresa que está desenvolvendo uma vacina para o câncer. Eu conheço as pessoas que estão desenvolvendo, eles fazem um trabalho excepcional, mas eu não sei qual empresa vai, no final das contas, conseguir. Eu acho que não só para o câncer, eu acho que a gente vai ter vacina para o envelhecimento talvez em 20, 30 anos. Opa! Muito bem. Ele chega lá para pegar essa vacina, né, verdade? Então, eu acho que a gente tem que cuidar da saúde agora para chegar nesse nível. Aliás, o envelhecimento, você deve saber muito bem disso, já estudou sobre isso, é preparado quando a gente é novo, né? Isso. Você não pode esperar ficar velho para começar a preparar o seu envelhecimento. A gente começa a envelhecer no útero da mãe. Tá vendo? Olha só. A partir da concepção, né? E é tudo uma questão de perca de informação, tanto genética quanto epigenética, porque você é uma coleção de letras, bilhões de letras que formam quem você é. E aí, quando você vai envelhecendo, essas letras esquecem o que elas estão dizendo. Então, às vezes você tem um cabelo nas costas que nasce, que não existia lá. É porque uma célula que tá nessa parte do seu corpo não lembra, ela não tem a memória de que ela é uma célula de pele, não de cabelo. Olha, que coisa sensacional. Menina, aliás, a gente tem que cumprimentá-la também, Rayane, pelo fato de você conseguir falar o português tão bem. Porque depois de ficar tanto tempo fora... Isso que ela fala. Até ela falou, mamãe, português... Não, porque ela tem muitas palavras que não vai, como o nosso português mesmo, porque ela tem mais dificuldade, ficou muitos anos fora. A vivência dela hoje principalmente com o inglês, né? Mas você exercita lá o português? Não, eu não uso português lá. Então, realmente esse vocabulário mais técnico, difícil em português. Rayane, parabéns, tudo de bom, que você continue. Afonso, Oi, pois não. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Curiosa, interessante, essa questão do envelhecimento e tudo mais. Eu tenho 62 anos. Um dia desse na padaria uma senhora me chamou de mentiroso. Eu falei, não parece mesmo. Ela falou, você está mentindo para mim. Como ela não parece que tem 28. Exatamente, Aí eu até brinquei com essa senhora, eu falei, senhora, essa turma assim, da minha raça, que tem o pé na África, ela demora um pouquinho mais a estragar, ainda usei esse termo. Tem a ver mesmo a pessoa que tem a pele mais escura, né? É um moreno, ele realmente segura o envelhecimento mais do que os branquinhos, como é o caso do Zé Afonso? Tem a ver? Existe uma diferença, assim, não existe, na verdade, idade cronológica que é exatamente equivalente à idade biológica, né? Então, cada pessoa envelhece de um jeito diferente e, assim, quando a pessoa fala, mas a gente não devia tratar o envelhecimento, porque isso é intervir com uma coisa que não é parte da medicina. Mas, na verdade, a gente intervém no processo de envelhecimento todo dia. Quando a gente faz uma escolha, tipo, sair no sol sem protetor solar ou como fumar. Ou, assim, existe uma parte genética que algumas raças têm um pouco mais de tendência a envelhecer mais rápido. Pode ser que
americanos, que africanos tenham menos tendência. A gente ainda não sabe com certeza, porque a gente ainda não entende o código genético deles total. Tem infelizmente muito pouco estudo com populações africanas, tem muito mais estudos com populações brancas em laboratórios do que com populações africanas. Mas tem sempre essa questão, tanto genética, que é o que você nasceu com, e epigenética, que é o que você faz com a sua genética, né? Oba, que beleza, não fiquei decepcionado, né? Mas eu acho que o afro, ele leva vantagem. Tomara. Eu acredito. Tudo bem. E meu marido é clarinho, do olho azul, mas eu acho que o afro leva, porque até eu acho que PL ajuda muito a pele já ser mais, né? É interessante que isso tem um reflexo, por exemplo, na união de casais, né? Por exemplo, o Bernardo é casado com uma loira, por exemplo. E tem um filho, o Bernardinho, né? Bernardinho. Que já que nasceu com a pele mais parecida com a do Bernardo. Puxou mais ao Bernardo do que a mãe em termos de pele, né? E ó, tá vendo? Você fica até. A família dela fica brincando, sabe? Que não tem jeito dos filhos nascer claro, porque a pele escura puxa muito mais, eu acredito. Então, isso é uma tendência. Parabéns, viu, por tudo e pela aula que você deu hoje aqui para nós, Rayane. Muito sucesso. A gente, por meio da sua mãe, Silene, nós vamos ficar em contato constante, sim, viu, por Silene? favor. E, enfim, sempre que você vier aqui a Patos, a nossa emissora está sempre aberta para você, até porque você vai sempre nos dar aulas aqui a respeito. E eu tenho certeza que, seguindo essa linha que você segue hoje lá, de aprimorar os seus conhecimentos, de avançar nos seus conhecimentos, você vai receber sempre muitos prêmios. Isso é bom para você, para o seu trabalho, mas é bom para nós também, que mostra que nós temos capacidade de evolução extraordinária, né? Verdade. Enquanto brasileiros e tal. A sua mensagem final, por favor. Eu acho que eu queria adicionar que realmente sobre o código genético existem animais, existem precedentes na natureza onde animais vivem para sempre. Existe, por exemplo, uma água-viva que é biologicamente imortal. Existem ratos que não envelhecem, existem baleias que vivem até 200 anos e conseguem reproduzir até os 180. Olha. Então, o ser humano é realmente uma questão excepcional no reino animal, e acho que a gente tem que lutar mais para solucionar esse problema. Você me faz acreditar que a arte imita a vida e a vida imita a arte também, né? Isso. Então, aquela história lá que fez um sucesso danado nas telas, no cinema, dos dinossauros, aquilo pode ser possível. Com certeza. É verdade. Legal. Silene, a sua mensagem final também. Muito obrigado por você ter acompanhado a sua filha, a Rayane. Parabéns pelos seus filhos, né? E que você tenha sempre muitas alegrias. Nos dê notícias também aqui do agronegócio, que é muito importante. Afinal de contas, é uma mola mestra da propulsora do nosso progresso aqui na região. Obrigada Bernardo, obrigada José Afonso por essa oportunidade, e que a gente possa sempre levar o melhor para o mundo cada dia. A minha mensagem sempre é essa, que a gente possa sempre levar o melhor para o mundo a cada dia, ser melhor em cada caminho que a gente passar. Feliz Natal para vocês e Feliz Natal. 2023 maravilhoso. Prazer. Obrigada, Muito gente. obrigada. Muito obrigada. Bernardo, muito obrigado pelo espaço. Obrigado, viu? Obrigado professor. ao Elmiro, que proporcionou essa oportunidade para nós também. E eu tenho certeza que os ouvintes estão satisfeitos com o que eles ouviram aqui. Um grande abraço. Grande abraço. Felicidade. Prazer grande. Felicidades. Felicidade, gente. Obrigada. Bom Obrigada, Natal. Elmiro, né, também, que... Eu até estava aqui pensando, Afonso, o Elmiro ficou tão interessado assim, né? No assunto que tratou de controlar o envelhecimento. E ele falou, eu quero saber mais disso. A pessoa que até está conversando direto com a É mesmo. Abraço. Muito obrigada. Obrigado. Felicidades. 10 horas.